Turma, a gente já começa, sem muitas delongas, falando um pouquinho de política, ou talvez do discurso político, né? O presidente Lula chamou a atenção da equipe ministerial durante reunião na manhã de ontem e alertou que nenhum dirigente das 37 pastas pode anunciar medidas sem passar pela Casa Civil comandada por Rui Costa. No entanto, o presidente não ouviu o próprio conselho. Logo mais tarde, Lula disse que a escravidão causou uma coisa boa, a miscigenação. A afirmação do presidente da República foi numa abertura de um evento em uma terra indígena lá de Roraima e foi criticada e muito nas redes sociais. Ô Mal, queria começar com você essa história. Falou demais, não? Bom dia. Não falou demais não, Júnior. Ele repete uma das teses fundamentais da sociologia brasileira. Não sei se aprendeu com a Janja, sua esposa, que é socióloga, ou se foi nas leituras que fez nos últimos tempos. Ele reproduz o livro de Gilberto Freire, um dos clássicos da sociologia, escrito em 1933. Freire defende que a formação do povo brasileiro é resultado da miscigenação entre portugueses, negros e indígenas. E mais do que isso, defende isso como uma virtude do nosso povo. A miscigenação teria produzido os melhores seres do que sociedades completamente segmentadas como a americana. Então isso seria uma virtude do povo brasileiro. Isso se deu principalmente, segundo Freire, por uma coisa muito interessante: a ausência de mulheres portuguesas na imigração. Vieram muitos homens e na escassez de mulheres, a miscigenação foi a alternativa encontrada para a reprodução e acabou gerando um povo mais alegre, mais diferente e mais resistente, segundo o sociólogo Gilberto Freire. De outro lado, a fala dos ministros. São dois pontos distintos. A fala dos ministros é um freio de arrumação e necessário de ser feito. Tem 7 ex-governadores acostumados a dar ordem e acompanhar. E esquece que acima, no mandato agora, tem que prestar contas ao presidente. Isso, então, traz um novo contexto para a disputa. Além disso, é bom pensar também que tem algumas frases meio lunáticas, como, por exemplo, a feita que os Correios poderiam substituir o Uber. É necessário, sim, que as coisas passem pela Casa Civil antes de tornar pública, não dá a impressão da opinião pública que o governo está batendo cabeça. Ricardo, tem duas situações aí, então. Primeiro, essa questão da tentativa de freio de arrumação. E a outra questão é essa fala do presidente Lula. Quando o Malco explica a fala, faz um pouco de sentido. Mas do jeito que ele me falou, me pareceu meio esquisito. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu vou começar pela fala em que eu discordo veementemente do Malco, porque, sinceramente, não há absolutamente nada de bom que possa, ou aceitável, que possa ser advindo da escravidão. Ou do Holocausto, do maonismo, do leninismo, enfim, qualquer grande tragédia humanitária da história, eu não acho aceitável você ter alguma coisa advindo de boa aí, não. Eu não creio que o presidente Lula tenha tido má intenção na fala, mas foi de uma tremenda ignorância sobre o processo de miscigenação do Brasil. E aí eu discordo de você, Malco, porque não havia amor entre índios, portugueses e escravos. Ao contrário, né? Havia violência, havia estupro, havia muita submissão. Eu acho que dizer que neste processo, né, justamente pela escassez de mulheres brancas, como você falou, isso contribuiu para a miscigenação, sim, mas à base da violência. Eu acho totalmente inadequada a fala e vou pedir, como é que fala, vênia, para discordar do nobre debatedor aqui. Vênia? Rita Mundinho, te dando bom dia e querendo saber como é que você faz a leitura dessa tentativa de arrumação aí das 37 pastas do governo e a fala também do presidente Lula. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, eu já fui contemplada aí que o Lula ontem, ele passou longe de Gilberto Freire, mas e a forma que ele colocou, no lugar que ele colocou, isso me remete lá ao episódio do Nicolas, que foi a forma. Então ele estava fazendo a coisa errada no lugar errado e falando de uma forma capaz de dar esse tipo de interpretação que eu acredito que é o correto, né? O estupro e a violência contra as índias e contra as mulheres negras, isso a gente não tem que se gabar, não existe coisa boa nisso. A miscigenação foi um processo, mas é preciso entender como isso aconteceu e depois a própria tentativa da elite branca em tentar fazer o branqueamento do país. Então a coisa não é tão simples assim. Acho que o presidente foi muito infeliz e, de novo, quando ele fala na centralização, né, das informações em cima dele, quer dizer, tudo tem que passar por ele. Então a fala do presidente Lula é totalmente diversa, né, da sua postura.
Então, a gente está ficando meio doido, né? Porque ele prega a democracia, ele prega a diversidade, mas na prática ele quer centralizar, ele quer calar as genialidades dos seus ministros. E também, aqui eu aproveito para abrir um parênteses, ele passa muito longe, né, da picanha e da cerveja. A prática do presidente Lula é de um monarca, de uma nobreza que não pode existir no país, num país pobre. Ele faz questão de usar roupas de marca, caneta de marca, relógio de marca, só anda de avião e quando é questionado, ele fala que são presentes de amigos. Portanto, é uma coisa muito triste, né? A prática e a fala de Lula, elas não são condizentes. Coronel Cláudio Romualdo, deixei você por último aqui para arrematar essa história toda para a gente. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes. Olha, eu vou deixar a análise que já foi feita pelos outros três e eu vou só dizer o seguinte. Falas desastrosas vinda do atual presidente, a gente já está acostumado. Isso, durante a campanha, a gente viu diversas falas completamente desconectadas da realidade. Ele voltou muito pior do que já foi. E eu só vou discordar um pouquinho também, já que hoje nós estamos na fase da discordância, quando a Rita fala da genialidade dos seus ministros. Eu não vejo genialidade em ministro algum. Estou vendo um governo sem planejamento, não tem nada que eles mostrem que fizeram um planejamento para assumir o país. E a sensação que a gente está sentindo é que a coisa está totalmente desgovernada. Vamos ver o estrago que ainda virá pela frente, sobretudo na economia, que é a praia aí da Rita Mundim, que a gente está vendo só notícia ruim. Então, fala desencontrada, desconexa e, por vezes, mentirosa, vindo dele, para nós é comum de ver. Entra governo... Eu só quero acrescentar, Júnior, que essa palavra foi usada por ele, desqualificando os próprios ministros. Entra governo, sai governo, eu só acompanho falas desastrosas. Malco, tá tudo certo? Posso virar a página aqui? Tudo certo, só deixando claro que foi Gilberto Freire que fez a explicação e não Malco Camargos. Um dia, se eu chegar na história com a estatura que o Gilberto fez, minha existência terá valido a pena. É um dos clássicos da sociologia brasileira. E aí eu concordo com o Malco, né? Gilberto Freire se tornou amaldiçoado recentemente por um bando de gente que não tem a menor ideia de quem foi Gilberto Freire, muito menos da obra dele.